Ele nasceu escravo e morreu como um dos professores mais influentes de sua época, mas Epicteto não se consideraria um professor. Ele era um filósofo estoico, um homem que buscava um tipo muito específico de conhecimento. O conhecimento que, quando aplicado, ajuda a enfrentar e superar as inevitáveis dificuldades da vida. Através de uma combinação de suas próprias experiências de vida e a sabedoria de seu mentor, o filósofo estoico Misônio Rufo, Epicteto teve insights que faziam as pessoas viajarem centenas de quilômetros pela chance de ouvir, mesmo que fosse apenas por 1 ou 2 horas. Eles enviavam seus filhos para ouvi-lo, até os pobres, os afluentes, os poderosos, até o futuro imperador Adriano. Nos contam que todos competiam pela chance de sentar-se aos pés de Epicteto. Felizmente, havia um jovem que costumava ouvir Epicteto regularmente, e ele escrevia o que Epicteto tinha a dizer. Notavelmente, essas anotações sobreviveram até nós e foram repassadas para algumas das maiores figuras da história nos últimos milhares de anos. O imperador romano Marco Aurélio escreveu em seu diário, agradecendo ao homem que emprestou a ele uma cópia de Epicteto. O almirante James Stockdale tinha Epicteto consigo enquanto liderava esquadrões de caça em combates diários no Vietnã. E era em Epicteto que ele se apoiava quando teve que sobreviver 7 anos como prisioneiro de guerra. A lista é interminável e, esperançosamente, depois deste vídeo, você vai entender por quê e adicionar o seu nome à lista dos admiradores de Epicteto, porque ele realmente foi uma das pessoas mais sábias e inspiradoras que já viveram. Nosso primeiro trabalho, disse Epicteto, é dividir e distinguir as coisas em 2 categorias: externas, que não posso controlar, mas as escolhas que faço com relação ao que posso controlar. Onde vou encontrar o bem e o mal? Em mim, nas minhas escolhas. Esta única habilidade, disse Epicteto, mudará sua vida. A arte de diferenciar o que está ao nosso alcance e o que não está. Um voo está atrasado por causa do clima. Não adianta gritar com um representante da companhia aérea. Não acabará com a tempestade. Não importa o quanto você deseje. Não vai ficar mais alto ou mais baixo, ou nascer em um país diferente. Por mais que você tente, não pode fazer alguém gostar de você. Além de todo o tempo gasto se jogando contra esses objetos imutáveis, é tempo não gasto nas coisas que podemos mudar. Como Epicteto disse, tudo o que podemos controlar são as escolhas que fazemos agora. E o mesmo é verdade para você. Concentre-se em deixar claro quais partes do seu dia estão sob seu controle e quais não estão. Você não apenas será mais feliz, mas terá uma vantagem distinta sobre todas as pessoas que não percebem que estão desperdiçando seu tempo em batalhas impossíveis de vencer. Não são os eventos que perturbam as pessoas, disse Epicteto, é o julgamento sobre as coisas. Albert Ellis, uma das figuras mais influentes na psicologia moderna, disse que foi essa linha que guiou o desenvolvimento da terapia cognitivo-comportamental. Epicteto disse que era o poder mais importante que temos. Algo acontece, mas decidimos que é injusto, ruim ou um fracasso. Alguém diz algo, mas decidimos que é ofensivo, presumido ou rude. Se alguém consegue te provocar, disse Epicteto, perceba que sua mente está cúmplice na provocação. Os eventos são objetivos. A opinião de que são objetáveis é apenas isso, sua opinião. E você sempre tem o poder de mudá-la. Livre-se do autoengrandecimento, disse Epicteto. É impossível aprender o que se pensa que já se sabe. Epicteto manteve os olhos e ouvidos abertos, sempre procurando ativamente oportunidades para aprender com todos e tudo. E esta é a atitude que devemos levar conosco todos os dias, quer sejamos os melhores no que fazemos ou estejamos apenas começando. Não importa. Cada pessoa que encontramos, cada situação em que nos encontramos, cada livro que lemos, cada filme que assistimos, há uma oportunidade de aprender, de melhorar, de dar mais um passo à frente no caminho do progresso. E essa foi uma das perguntas favoritas de Epicteto. Como você progrediu? Mais do que qualquer outra coisa, respondemos a essa pergunta focando no que não sabemos, onde podemos melhorar, em vez de nos parabenizarmos por quão ótimos somos.
O verdadeiro homem se revela nos tempos difíceis, disse Epicteto. Então, quando a dificuldade chegar, pense em si mesmo como um lutador emparelhado com um jovem e resistente adversário. Para que propósito? Para transformá-lo em material de classe olímpica. Podemos pensar na dificuldade de muitas maneiras, como fracasso, como injustiça, como o fim da conversa. Claramente, isso não era para ser. Dizemos que eles não querem que eu tenha sucesso. Qual é o ponto de tentar? Ou podemos escolher, podemos treinar a nós mesmos para ver de uma maneira melhor, como grão para o moinho, como uma chance de aprender sobre resistência, paciência, resiliência. A luta tem a chance de provar nossa força, como um parceiro de treino. Epicteto preferia a última e se tornou em seu tempo e no nosso o símbolo supremo da capacidade de um ser humano de superar circunstâncias sombrias. Ele disse que não se tratava de aceitar a adversidade ou de nos resignarmos a ela, mas de concordar em trabalhar com ela, de decidir aproveitar ao máximo, de ver a adversidade como uma oportunidade, não como um obstáculo. E dessa forma, podemos transformar tudo o que nos acontece em combustível e podemos ser melhorados e fortalecidos por tudo o que acontece. Você realmente gostaria de saber o que a filosofia oferece à humanidade? Disse Sêneca uma vez. A filosofia oferece conselhos. Nascido no início do primeiro milênio, em uma época de paranoia, violência e turbulência política, Sêneca precisava de conselhos, assim como você precisa. Ele leu amplamente e, eventualmente, descobriu uma escola de filosofia conhecida como estoicismo. Fundada na Grécia apenas alguns séculos antes, lá nas obras dos estoicos, Sêneca encontrou o que estava procurando: orientações sobre como viver uma boa vida. E logo ele começou a escrever cartas e ensaios para membros da família, amigos, jovens talentosos promissores, compartilhando a sabedoria que mudou sua vida. Porque nada jamais me agradará, ele disse. Não importa quão excelente ou benéfico seja, se eu tiver que manter o conhecimento disso para mim mesmo. Nenhuma coisa boa é agradável de possuir, disse ele, sem amigos para compartilhá-la. Existem mais coisas propensas a nos assustar, escreveu Sêneca, do que há para nos esmagar. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. A vida de Sêneca estava cheia de sofrimentos. Ele nasceu com uma condição crônica nos pulmões e viveu pelos reinados dos 5 primeiros imperadores, cada vez mais desequilibrados e violentos. Ele foi exilado e perdeu tudo 2 vezes. E mesmo assim, para todo esse sofrimento, seu conselho era que a única coisa com a qual devemos nos preocupar é com o que estamos preocupados. Passamos tanto tempo imaginando, nos preocupando antecipadamente, que acabamos nos torturando mais do que a coisa com a qual estávamos preocupados poderia fazer. E isso, é claro, se realmente acontecer. Relacione-se com aqueles que o tornarão um homem melhor, disse Sêneca. Bem-vindo àqueles que você pode melhorar. O processo é mútuo, pois os homens aprendem enquanto ensinam. A famosa frase de Jim Rohn é que você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. James Altucher aconselha jovens escritores e empreendedores a encontrar seu grupo, um grupo de colegas que os impulsione a ser melhores. Mas a máxima de Goethe é: melhor me diga com quem você pode se relacionar, e eu direi quem você é. E Sêneca disse que se há uma coisa pela qual devemos ter especial cuidado, é com quem nos cercamos. Eu nunca trago para casa o mesmo personagem que levei comigo, ele disse. Não há pessoa que não estampe seu caráter em nós ou nos contamine inconscientemente. Temos que considerar quem permitimos em nossas vidas. Não podemos ter medo de cortar os laços com ambientes ou relacionamentos antigos quando está claro que não estão mais nos servindo bem. Não podemos ter medo de procurar novas pessoas ou de tentar entrar em círculos sociais novos e melhores. As apostas são altas, como Sêneca colocou, assim como algumas doenças pulam para aqueles que tocamos, assim a mente infecta aqueles mais próximos de nós com males. Este é o nosso grande erro, disse Sêneca, pensar que ansiamos pela morte. A maior parte da morte já se foi. Qualquer tempo que tenha passado já é de propriedade da morte.
Como muitos filósofos, a morte era um tema comum nos escritos de Sêneca. Vamos preparar nossas mentes como se tivéssemos chegado ao fim da vida, disse ele. Não adiemos nada. Vamos equilibrar os livros da vida a cada dia. Aquele que dá os retoques finais em sua vida todos os dias nunca está sem tempo. Mas a maior contribuição de Sêneca sobre o tema do ato final da vida é que não era realmente um ato final. A morte, Sêneca percebeu, não é algo que está à nossa frente no futuro incerto. Ele percebeu que estávamos morrendo todos os dias. O tempo que você passou ouvindo este vídeo, você morreu apenas alguns minutos. Nenhum dia, nenhum minuto, nenhum segundo uma vez morto pode ser revivido. Não é que temos pouco tempo para viver, disse Sêneca, mas que desperdiçamos muito. Portanto, há apenas uma coisa que devemos fazer, disse ele: viver imediatamente. Se você tirar alguma coisa dos escritos de Sêneca, da sua sabedoria, da filosofia que tão ofereceu a você, é que saia e viva, agora enquanto ainda pode. A sorte é inconstante, não espere, pegue agora. Viva enquanto pode.